Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia, luz e paz, como sempre, para o seu coração. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Pois é, mais um dia, gente, uma semana que se inicia, olha, batendo na sua porta aí, para a gente aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo. E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Você tem aproveitado bem seu tempo? Hum? Você é daquelas pessoas que vive reclamando que nunca tem tempo para nada? Eu não tenho tempo, nunca dá tempo. Embora diga que não tem tempo para nada, perde um tempo imenso com um monte de coisas que lhe faz mal. Né? Uma incongruência, concorda? Porque tem gente que é assim. A pessoa fala que não tem tempo para ler, não tem tempo para fazer um trabalho social. Ela diz que não tem tempo para visitar o pai ou a mãe que moram distante, não tem tempo para ligar para uma pessoa que precisa de ajuda. Mas é impressionante o tempo que essas pessoas arranjam para ficar na frente da televisão vendo bobagem. Passa horas na frente do computador vendo e muitas vezes trocando bobagens. É impressionante o tempo que algumas pessoas têm para falar mal da vida dos outros. Gente, é uma gestão de tempo incrível. Vamos ler meia hora um livro bacana? Não, não tenho tempo. Minha vida é cheia, mas passa meia hora falando mal do vizinho, falando mal do colega de trabalho, xingando o chefe, reclamando de alguém. Estranho, você não acha não? Gente, tome muito cuidado com isso, porque tempo é uma questão de escolha. Isso é muito sério, né? Não importa se nós, meus amigos, vamos viver na Terra pouco ou muito tempo. Né? Não importa se a gente tem, por exemplo, a partir de agora, mais 5 horas, 5 anos ou 50 anos nos esperando. Nós temos o dever moral de viver bem esse tempo. Uma forma de agradecer a Deus pela vida, é ou não é? Que foi oferecida para você, para mim, para todos nós. Então é importante você começar a rever como você tem utilizado o seu tempo. Se um dia tem 24 horas, pensa comigo. Naturalmente, parte disso entre 6 e 8 horas em média, né? Você está lá dormindo, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas em média. O restante do tempo que você está acordado, você tem que descobrir como eu vou trazer qualidade para esse tempo. Isso é muito importante, por quê? Porque senão você passa a sua vida desperdiçando o tempo, que é o que acontece com muita gente. E aí as pessoas falam, mas Ricardo, eu tenho que fazer coisas que eu não gostaria, por exemplo, eu preciso trabalhar muitas horas. E eu trabalho no lugar que eu não gosto, mas eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Eu podia estar em outros lugares, então eu estou perdendo meu tempo? É claro que não. Eu durante muitos anos, meus amigos, também trabalhei em lugares que eu não gostaria de estar naquela época, mas me ensinou tanto. Ou como me ensinou. E um dos principais ensinamentos, eu me lembro da época, ainda muito jovem, né? De algumas pessoas muito queridas me orientando é: não importa onde eu esteja, eu posso criar minha felicidade. Por isso que algumas pessoas falam, você vive sorrindo? Com toda certeza. E Deus há de permitir que ele desencarnar sorrindo, assim espero. Porque o sorriso, ele nos liberta do mau humor e da ansiedade. Eu fui um adolescente ansioso, muito ruim ser ansioso. Quem é ansioso sabe o que eu estou falando. Sofria prestação, passava mal, qualquer coisa me incomodava. Eu era adolescente dodói. Conhece adolescente dodói? O adolescente dodói é aquele que acha que tudo no mundo é para incomodá-lo. Porque eu era hipersensível, baixa autoestima. E quando a gente tem baixa autoestima, a gente acha que todo mundo quer nos prejudicar, não é assim? Se alguém riu a quilômetros de distância, ai, vocês estão rindo de mim, não é? Então foi muito difícil viver assim. Então, quando você é assim, tem baixa autoestima, não presta atenção nos valores da vida, tudo parece ser ruim. Então, se você está num trabalho, é impossível ser feliz porque ninguém lhe ajuda. Se você está desempregado, é impossível ser feliz porque você não tem emprego. E por aí vai. Por aí vai. Tá casado, eu não consigo ser feliz porque casamento é difícil. Ah, mas você tá solteiro? Não consigo ser feliz porque a solidão é muito ruim. Cuidado ao ser dodói. Eu fui um adolescente dodói. Pior são os adultos dodói que vivem por aí e estão desperdiçando o seu tempo, quando poderiam utilizá-lo de uma maneira mais nobre e mais digna. Então, meus amigos, a nossa pílula de hoje é um convite para você. Objetivo: vamos usar melhor nosso tempo? Como é que nós podemos usar melhor o nosso tempo? Primeira coisa que você tem que estabelecer na sua vida e no seu dia: você vai ser feliz. Ponto. Não importa onde esteja, na cama de um hospital, andando, você vai ser feliz. Ontem à noite eu disse na pílula noturna das nossas visitas no João 23, nos hospitais, vi muitas pessoas em cima da cama infelizes. Me ensinaram que eu posso ser feliz mesmo estando doente. Né? Eu tenho feito visitas a algumas prisões e tenho visto que, apesar da circunstância difícil, né, que envolve alguém que por hora tem a sua liberdade cerceada, mas as pessoas podem ser felizes.
se elas desejam se reformular e seguir adiante. Então nós estamos caminhando livres, podemos ser felizes. E a maioria de nós, meus amigos, nós temos a consciência de que Deus é conosco. Então, nós temos que ser felizes. Essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Por quê? Porque quando você toma essa decisão, você já não vai aceitar mais dedicar seu tempo àquilo que não te faça feliz. Exemplo, você está caminhando e encontra um amigo. Aí você vê um amigo vir conversar com você, ele quer falar mal de Deus e todo mundo. Você vai se perguntar, isso me faz feliz? Não, não faz. Então, não vou usar meu tempo com essa pessoa falando mal dos outros. Se você não quer ser deselegante para não entrar numa discussão com outro que não faria sentido, mude de assunto e vá embora. E ore por esse seu amigo maledicente, porque com certeza está precisando, e pelo outro que está recebendo a maledicência. Entende? Se você chega em casa e fala, poxa, eu tenho um monte de coisas para fazer, como é que eu posso usar bem meu tempo? Aí eu tenho que cozinhar. Então, ótimo, ao invés de cozinhar pensando em coisas ruins, use bem seu tempo, coloque uma música suave, gostosa, enquanto você cozinha, não é? Ou sente, chame alguém da família para conversar, transforme o momento de cozinhar em algo mágico, delicioso. Ou então você mesmo cozinha orando, conversando com Deus, meditando, quem sabe utilizar as técnicas de mente alerta, de mindfulness, que é a mente alerta, que a gente sempre fala aqui, você vai cozinhar e cada passo do processo, do ato de cozinhar, vai servir para você serenar a sua mente. E você está trabalhando suas emoções. Aproveitou bem seu tempo. Então decida ser feliz em tudo que você vai fazer. Você vai passar por esse crivo, entendeu? 2. Reserve espaço na sua rotina para Deus acima de tudo. É lógico que nós, quando vivemos conectados com o Senhor, as 24 horas do dia são reservadas para Deus. Mas até lá, até lá, é bom se planejar. Pelo menos meia hora por dia, no mínimo. Você fala, esse momento é sagrado. Pode ser acordando mais cedo ou antes de dormir. Você vai ler, você faz uma meditação. É hora de você orar, orar pela vida, para agradecer pelo dia, orar por quem você ama. É a hora de serenar seus pensamentos. É o momento em que você e Deus se sentem mais próximos, que o Senhor nunca nos abandona, mas na nossa correria, na nossa ansiedade, a gente se desconecta dessa consciência maior que nos deu a vida muitas vezes. É isso que não pode. Se pelo menos, mesmo que seja só meia hora por dia, você se sente conectado, ao menos você não vai levar essa desconexão para 2, 3 dias, uma semana, 2, concorda? Já vai fazer uma diferença, meus amigos, enorme na sua vida. Vai te proteger de mau humor, te proteger de pessimismo, de tristezas e depressões. Confie nisso. Onde há a presença de Deus, não há espaço para negatividade. E por fim, para a gente terminar, item 3, ame. Nunca perca uma oportunidade de servir. Seja na fila do banco, dando o espaço para quem está precisando mais do que você, dando um bom dia na rua, para o supermercado, para o frentista, lá no posto de gasolina, é ou não é? Ame, ame da forma como for possível, auxiliando, sendo educado, sendo gentil, pedindo desculpas, dando suas desculpas quando for necessário. Ame agradecendo a Deus pela comida, pela água, pelo ar que respira, vibrando em gratidão, não é? Ame, agradecendo o que te acontece e o que não te acontece. E a gente nem sabe, porque a proteção divina está nos abraçando. Quando a gente treina o hábito de amar, nós vamos usando bem o nosso tempo. Porque todo minuto é uma oportunidade de agradecer antecipadamente pelo minuto seguinte e pelo minuto que passou. É o que a gente sempre fala aqui, é a terapia da gratidão. Hoje eu já fiz, todo dia. Senhor, obrigado pelo meu dia anterior e gratidão antecipada pelas bênçãos que vou ter no decorrer desse dia. Assim, meus amigos, a gente vai se reeducando, se reestruturando psiquicamente, emocionalmente, para sermos pessoas melhores. Porque as dificuldades virão. Nosso mundo por hora ainda é de provas e expiações. Porém, se estivermos firmes em nossa base, principalmente espiritual, emocional, naturalmente a gente vai conseguir passar por todas as adversidades com serenidade na alma, com sorriso nos lábios e, acima de tudo, com muita fé e amor no nosso coração. Tá bom? Então use bem seu tempo, não importa quanto tempo há na Terra, mais 5 dias, 5 horas, 50 anos, que sejam muito bem vividos, porque na hora que chegar o momento da gente voltar para casa, no mundo espiritual, que a gente possa olhar para trás com aquela sensação gostosa e alegre de quem realmente aproveitou a oportunidade que teve. E aí? E você? Onde é que você precisa melhorar? A forma de lidar com o seu tempo. Pensa nisso e começa a agir agora, enquanto, abre aspas, enquanto ainda é tempo. Tá bom? Luz e paz, meus amigos, para todos vocês. Uma excelente semana e até breve. Até muito breve.